Fala, meus amigos e amigas, Siqueira Costa Júnior com mais um episódio do nosso Qual Foi Aí. E como sempre, trazendo pessoas que têm grande importância na vida soteropolitana e do baiano. Quando eu falo baiano, mesmo a pessoa que eu vou entrevistar hoje, fazendo parte da gestão de Salvador, praticamente todo mundo vem em Salvador. Então, essa pessoa ela é muito importante porque todo mundo quer curtir a noite de Salvador. E curtir a noite de Salvador significa que você vai estar numa cidade que praticamente, e ele vai me confirmar isso, é 100% de lâmpadas LED. Ou seja, você tem uma iluminação muito boa. Você que sobrevoa Salvador e olha aqui o lado para Lauro de Freitas e olha outras capitais que não tem a lâmpada de LED, você vê a beleza da nossa cidade com a iluminação de LED. E o responsável por isso é nosso amigo Paulo Magalhães, que eu trouxe aqui hoje para conversar sobre isso. Corrigindo, Ângelo Ângelo Magalhães. Magalhães, desculpe. Ângelo. Ângelo, seja bem-vindo. Falar um pouco aqui o bate-papo, a gente conversa muito sobre política, sobre tudo, mas a gente quer falar sobre gestão, sobre exatamente essa questão da cidade hoje ser uma referência em iluminação de LED. E a gente vê isso sobrevoando Salvador, né? As imagens que você vai descendo Salvador, você vê aquela Salvador totalmente clareada, totalmente, digamos assim, uma luz branca, bonita, que embeleza ainda mais nossa cidade. Uma satisfação muito grande estar aqui no Qual Foi Aí. Qual foi Então, para saber se qual é dessa iluminação? vamos saber aqui muita coisa da iluminação de Salvador, a iluminação da cidade mais iluminada do Brasil. A primeira capital do Brasil é também a primeira capital 100% LED. É um motivo de muito orgulho para todos nós, soteropolitanos. Conseguimos fazer esse feito com recursos próprios, sem precisar de financiamentos, de PPP, como a maioria das grandes cidades do Brasil fez e faz. Nós fizemos o dever de casa lá atrás, desde a época do ex-prefeito ACM Neto, e temos muito orgulho de ser a capital eficiente e iluminada também. Hoje todos os bairros de Salvador são LED? Todos os bairros, nós temos 173 bairros na nossa cidade, todos eles em LED, temos também todos os campos e quadras 100% em LED também, são 205 mil pontos de LED na nossa cidade, um avanço assim extraordinário que nós conseguimos fazer à frente da diretoria. Estamos com vários projetos aí para esse ano de 2025, para o biênio, né, no caso 25-26, para a gente modernizar ainda mais o que já foi um feito histórico e, sem dúvida nenhuma, Siqueira, né, a gente tem assim muito orgulho de tantos feitos na gestão da iluminação pública de Salvador. E é uma pasta que ela não tem muito destaque, né? Porque é uma questão de trocou a lâmpada, né? As pessoas não é simples fato trocar a lâmpada, é trazer mais segurança para a cidade, uma cidade que ela tem se tornado cada vez mais violenta por falta do poder público governamental do estado principalmente, né? Que todo mundo fala, o lugar mais iluminado traz mais segurança. Então vocês trazem mais iluminação, né? Você traz mais beleza para a cidade. Mas é uma pasta que ela não tem muita, digamos assim, não é que ela não tenha relevância, mas não se fala muito porque as pessoas acham que é a Coelba que faz, né? Não fica para vocês, né, esse mérito, né? Existe essa distorção, né, que as pessoas ainda acham que é a Coelba que faz a iluminação, e isso desde lá do final de 93, 99, 98, não sei mais ou menos aqui, não me lembro direito, foi transferida a responsabilidade da iluminação pública para os municípios. Então, a Coelba é geradora de energia e a DECIP, a Diretoria de Iluminação Pública, é responsável por toda a iluminação da cidade de Salvador. Então, a gente tem aí esse feito de fazer essa gestão, a gente tem corrido os quatro cantos da cidade, um desafio enorme, mas a diretoria de iluminação não é apenas a iluminação ali, não é apenas quando apaga. Então, esse é o grande desafio que a gente tem, porque a gente transversaliza muito com outras secretarias. Você vê, a gente é parceiro de primeira hora da SUCOP, que é a Superintendência de Obras. Então, a SUCOP, para fazer uma via nova, depende de nós para a gente implantar os postes, para a gente colocar a iluminação, para a gente fazer a infraestrutura antivandálica ali, para gerar toda essa luminosidade de uma via. Nós temos vários projetos aí que são maravilhosos. Meu ponto iluminado, que é quando as pessoas saem geralmente de noite de suas casas e retornam já
de noite noite novamente. também. Então você tem um ponto iluminado para você entrar, esperar o ônibus ou então soltar para ir para sua casa, está ali iluminado. Isso lhe dá dignidade para as pessoas. Nós temos um programa fantástico que é o Clareou é Gol, que nós iluminamos 570 praças esportivas na nossa cidade, levando iluminação de qualidade para a galera que curte o baba, que às vezes só tem aquele recurso ali da diversão no seu bairro, que é o campo de futebol ou a quadra. Então, são programas que mexem realmente com as pessoas. Estamos aí agora já preparando um novo ciclo de modernização dos 205 mil pontos já existentes na cidade. Vamos ter um ciclo novo porque quando a gente começou, já tem o quê? 6 anos. Uma luminária LED, ela leva mais ou menos isso aí com a sua garantia, com tudo. Então, ela começa a perder potência, luminosidade, e a gente tem que fazer esse ciclo já de troca. Então, vai vir novamente o meu bairro iluminado, que é o grande vetor dessa gestão. O investimento de 6 anos ele é muito compensatório, né? Compensatório demais, você diminui muito a manutenção, a volta, o retorno dos caminhões para aquele ponto. Então, a gente tem uma eficiência de gastos e a gente pode gastar em outras áreas. Hoje, a gente tem aí o nosso programa para embelezar as cidades, juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo, para fazer a iluminação cênica das igrejas, dos prédios monumentais da nossa cidade, históricos. Tipo o comércio que ficou uma coisa europeia. Quem chega no comércio hoje à noite, ali, quando estava bem vazio ali de madrugada, e olha o comércio hoje, você chega ali, se remete ali um pouco a Portugal, perfeitamente. Aquela iluminação então, ali. A nossa inspiração foi justamente nisso. Pô, a gente tem um casario fantástico ali, a Conceição da Praia. Eu levei o projeto com o elevador Lacerda, levei o projeto para o prefeito abraçou na mesma hora, fizemos ali com tecnologia de ponta também, conversamos com todos os setores da prefeitura para a gente debater sobre isso, definimos a temperatura de cor para dar aquele aconchego maior ali, fizemos uma cor aconchegante para todo aquele casario. Em cima, nos arcos da montanha, usamos tecnologia em RGB que ajuda a gente nas campanhas de conscientização. Hoje é o Dia Mundial do Autismo, nós estamos com todos os nossos equipamentos iluminados em azul, em homenagem para a conscientização dessa pauta tão importante que é o autismo. Que é o autismo. Então, Siqueira, são inúmeras atividades. Ali você tem, naquela mesma área, ali você tem a Casa das Histórias, que nós reformamos, fizemos uma iluminação belíssima. O elevador Lacerda está lá em temperatura de cor em 4.000 kelvins, o resto do casarinho em 2.700 kelvins. Nós temos a Casa da Música ali também reformada, o próprio Mercado Modelo também totalmente iluminado por fora, para dar essa sensação de que a cidade está bela. Ali a Capoeira, a Praça da Capoeira. Então, quando você entra ali na rua Miguel Calmon, você tem aqueles prédios históricos ali, a Praça da Inglaterra. Estamos com projetos fantásticos ali para fazer uma cidade cada vez mais bela para o turista e para nós mesmos, que amamos a nossa cidade. E vivemos ela, né? E as pessoas antigamente criticavam muito o ex-prefeito Assemineto, que era o prefeito da praça, né? Sendo que as praças dão senso de pertencimento e afastam o traficante, afasta o meliante, porque onde antes era só mato, tipo aquela praça Lord Clock, aquilo ali era abandonado. Aquilo ali virou um centro de recreação das pessoas, das famílias. De vários bairros que frequentam ali. Então, a população volta a frequentar aquilo ali, afasta praticamente a bandidagem dali, né? Infelizmente, a bandidagem ela vem crescendo por falta, mais uma vez, do poder público, governamental, estadual, que deixa correr muito solto isso, junto com a justiça também, com as audiências de custódia que prende e solta. Hoje a pessoa praticamente ela comete o crime e vai embora. Só vai lá a audiência de custódia e vai embora. Então, mas o senso de pertencimento com esse tipo de iluminação, com a reforma das praças, que chamava o Assemineto de prefeito das praças, mas as pessoas não param para ver que as praças estão sendo utilizadas. As praças estão sendo devolvidas à população. São áreas que as pessoas não têm convivência, você recebe uma praça daquela de volta e você tem condição de se socializar com as pessoas. Levar os cachorros que antigamente não tinha. Exatamente. Então, isso aí, aqui eu quero deixar um abraço ao pai das praças de Salvador, que é Dr. Vigílio Daltro. Nós temos uma relação muito transversal. Não existe praça sem iluminação, não existe iluminação sem a praça ali também. Então, a gente
caminha muito junto, de mãos dadas, para fazer sempre uma gestão eficiente, em primeiro lugar, para o cidadão. Então, o ex-prefeito ACM Neto tinha esse cuidado de devolver os espaços públicos à população. E nós assim fizemos, modernizamos aí mais de centenas de praças aí com iluminação e LED. Então, é um trabalho assim que me dá muito amor. Eu sou um apaixonado, quanto mais, da nossa cidade. Então, é difícil vir aqui e falar, não ficar emocionado e apaixonado por todo esse trabalho. Falei emocionado, a gente estava conversando aqui em off, né? E no dia que você foi nomeado secretário, eu estava lá e eu estava comentando com você que você chorou de uma maneira muito emocionada. E eu disse, bicho, o cara tá chorando ali emocionado, que foi um momento que, não digo, acho que foi de reconhecimento do trabalho que você já vinha fazendo dentro da prefeitura, e a gente estava conversando aqui em off. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua história da prefeitura, porque a sua proximidade com esse prefeito, tem muita gente que diz, não, tá ali porque é parente do ex-prefeito. Mas aí eu queria que você contasse um pouco da sua história, porque eu também não tive padrinho político. Eu caminhei com minhas próprias pernas, comecei pelo MBL, tomei muita porrada na cabeça, apanhei muito, né? E aos poucos eu fui amadurecendo, fui crescendo. Tive gente, claro, que deu amor para mim, que foi César Leite, depois veio com o Léo Prates, meu líder político hoje. Mas eu queria que você falasse um pouco de você também, que as pessoas acham que você está lá, muitos, né, por apadrinhamento, mas você conversando aqui, você contou um pouco da sua história. Eu queria que você pontuasse isso, para as pessoas pararem com essa mentalidade, né? A falta de competência por sair do QI, né? Nós chegamos à prefeitura em 2014, ajudamos ali a criar e a implementar as prefeituras bairro, ao lado do então secretário, ex-prefeito de Xique-Xique, meu amigo Reinaldo Braga, o Jean Cleidson também, que estava ali naquela época, Geno, tantos outros ali que a gente conseguiu botar esse projeto, tirar do papel e criar as 10 prefeituras bairro. Existiam aquelas auditorias, aquelas reuniões. Exato. Então a gente começou com um projeto belíssimo lá, capitaneado aí pelo ex-governador Paulo Soto, amando, né, assim, a pedido do nosso sempre líder, ex-prefeito ACM Neto, e por ali passamos 10 anos. 10 anos de convivência direta com as lideranças de Salvador, convivência direta com os vereadores de Salvador, com os deputados, com as pessoas que realmente fazem e acontecem nessa cidade. Então a gente teve ali uma bagagem muito grande, e quando o prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos, me convidou para assumir a pasta da iluminação pública, eu fiquei até um pouco surpreso, porque eu saí de uma pasta extremamente política e vim para uma pasta extremamente técnica. E isso é uma aptidão que nossos líderes têm, tanto o ex-prefeito ACM Neto, como o prefeito Bruno Reis, como Ana Paula, o próprio Léo é fruto disso. Então, é que a gente mescla a capacidade de construir pontes com a capacidade de gerir e de tomar as decisões. Então, ali naquele momento que você relatou ali, foi realmente, passou um filme na minha cabeça. As pessoas gostam de mim e fizeram realmente, me ovacionaram ali, e aquilo mexeu realmente comigo. E mexe mais, você está emocionado falando aqui. Exatamente, embarga até a voz, porque é o reconhecimento, mas também toda a minha paixão, o meu amor que eu tenho por Salvador, reconhecido também ali naquele negócio, naquele momento. Então, a gente veio de um grau 55 quando assumiu em 2014, passou a ter gratificação, passou a um grau 57 depois, foi galgando espaços. Me lembro bem na época das fatídicas chuvas de 2015, que eu era sempre o primeiro a chegar na hora do problema, porque eu estava com sede de tentar ajudar aquelas pessoas, e aquilo foi mexendo muito comigo, impactando muito, e eu, que sou realmente de uma família política, né, de um pai, filho de um deputado federal, irmão de um vereador já de 7 mandatos, de uma longa trajetória, então ali eu estava começando realmente a trilhar o meu caminho. Então ali em 2014 fui, e ali em 2023, em 16 de janeiro de 2023, foi todo esse filme que passou na minha cabeça, e ali eu vi realmente o prefeito, com muito carinho que tem por mim,
viu ali realmente, e eu com ele, a possibilidade realmente da gente fazer muito mais para Salvador. Uma pasta extremamente técnica, mas que a gente tem condição de ajudar quem mais precisa. Então foi aí que eu comecei a trabalhar para fazer Salvador a cidade mais iluminada de todo o Brasil, com muito afinco, com muita dedicação. Eu não tenho hora, não tenho dia, não tenho para servir ao povo de Salvador e à minha cidade. Então, se a gente tem hoje alguma coisa, eu agradeço a minha cidade, então eu tenho que devolver tudo a ela em dobro para fazer sempre uma gestão austera, uma gestão consolidada, ali de mãos dadas com os nossos líderes para fazer realmente o que a gente tem, o que a gente foi colocado para fazer ali. Eu não posso decepcionar. Então eu costumo sempre dizer que eu não posso errar. Eu falo sempre isso com minha equipe. Uma equipe fantástica que me dá toda a condição, me dá todo o meu background para eu conseguir fazer o backstage das coisas para desenrolar, para acontecer. E a gente, por conhecer tão bem todas as áreas da prefeitura, a gente permeia em todas as áreas, em todas as secretarias, com todos os secretários. E a política é isso, é construção de pontes. Com certeza. O Léo me ensinou muito. Léo, quando me chamou para conversar, eu não gostava de Léo, por sinal, eu tinha fazer uma política mais voltada à ideologia. E aí ele me chamou para conversar várias vezes. Eu dizia, pô, esse cara. E aí, um dia que ele conseguiu me colocar numa mesa para conversar, a gente estava almoçando. Aí eu tinha pedido estrogonofe de frango, suco de maracujá, e ele comendo exatamente o que eu estava comendo. Eu falei, filho da puta, tá comendo exatamente o que eu tô comendo para ser igual a minha. Aí ele batendo um papo, não sei o que, ele fez. Eu não concordo com 70% do que você faz ideologicamente, mas nos 30% que eu concordo, é o que eu acharia muito que você me ajudasse e trabalhasse aqui me ajudando em algumas coisas. E dali em diante a gente começou a construir uma amizade, construir alguns projetos. Eu fico feliz de alguns projetos até âmbito federal que eu indiquei a Léo. O Léo já botou em pauta tudo. Mas é muito. Vendo você falar seu relato aqui, vendo você se emocionar, é difícil você ver pessoas se emocionarem quando estão ocupando cargos públicos. Por quê? Porque as pessoas têm a vaidade do cargo público. E vejo que você não é a vaidade. Você realmente e está emocionado porque você está fazendo, devolvendo à cidade aquilo que ela lhe proporcionou de onde você está hoje. E eu espero que você cresça ainda mais. Futuramente, com certeza, você vai ir para outra pasta, com muito mais trabalho, muito mais desafios até, e competência. E espero que o próprio prefeito Bruno Reis e a própria vice Ana Paula, que agora não vai mexer mais em ninguém, primeiro escalão já foi mexido, já está no segundo, terceiro já de escalão, mas eu espero que o Ângelo, ele tem novos projetos, sim, eu acho que sempre tem como a gente evoluir em algumas coisas, mas que o Ângelo galgue novas pastas, que também traga, que o Bruno tem isso como neto, né? Ele tira pessoas de alguma pasta, tipo, você já fez um excelente trabalho aqui, mas agora você vai para aqui, porque a gente precisa não melhorar, mas precisa trazer novas ideias, oxigenar. Sem dúvida. Como ele fez com outros secretários. Essa é a arte de você fazer uma boa gestão, é isso, você oxigenar as pessoas e não cair no comodismo, não cair tá tudo beleza, não, muito pelo contrário. Eu durmo e acordo todos os dias, eu costumo sempre dizer que eu sou o secretário do prefeito que tem mais hora extra, né? Porque quando todos vão dormir, eu continuo trabalhando. Pelo menos as luzes estão sendo apagadas, né? Pelo menos até meia-noite, Boquinha tá ali ligado em tudo, a gente tem vários grupos aqui, e a gente tem uma cidade muito dinâmica, uma cidade muito com distorções sociais enormes, a gente sofre muito com o vandalismo, a gente sofre muito com os furtos e roubos de cabo, e eu sofro junto ali com minhas equipes, todo mundo, eu exijo demais isso deles, dos consórcios, dos meus gerentes, todos os colaboradores da diretoria de iluminação. Então, a gente faz realmente uma gestão ligada e linkada com os problemas da nossa cidade. Então, eu não tenho dúvida, Siqueira, que se a gente faz tudo com amor, a gente colhe nossos frutos. Sim. Então, é por isso que eu digo para você, por isso que eu me emociono, porque eu amo o que eu faço, eu amo minha cidade e estou pronto também para novos voos. É isso aí, eu me sinto sempre pronto, estou sempre disposto. Mas assim, isso é bom de um gestor, porque o gestor mostra que ele tem capacidade de não somente ser uma pessoa, só serve para fazer isso. Não, você pode fazer outras coisas. E parabenizo você, a elogiar a equipe, porque também são poucos, né? As pessoas às vezes falam muito em mim, meu, eu, e esquece o nós, né? Então, é muito bom ter isso. Eu às vezes brinco até com meus amigos, bicho, você
você sozinho, nem corno você é. Porque se você for sozinho, nem corno você é. Então, no mundo não dá pra você ser sozinho. Com certeza. Então, E a gente precisa, como você falou, isso aí, a gente precisa ter um alicerce muito forte dentro da nossa casa. Eu agradeço muito a minha família por entender as minhas dedicações também, porque a gente abre mão de muito tempo deles. final de semana, Finais de semana, feriado. feriado. Então, quando a gente tem a oportunidade, a gente fica junto. Eu gosto de levar sempre minha esposa, Luciana, para os eventos também políticos. No carnaval, ela participa ativamente também das nossas vistorias, das nossas visitas técnicas. Eu levo também para justamente Ela entendeu como é que funciona. entender as coisas e Tá vendo porque eu tenho que ficar fora de casa até mais tarde? exato, com certeza. E ela retruca um pouco algumas coisas, mas me dá total apoio para a gente evoluir e continuar crescendo, né? Que aí o que a gente precisa fazer é botar sempre Salvador na vanguarda, tanto da gestão, que já é, mas na iluminação pública a gente cada vez mais tem um degrau a subir. Você falou aqui um pouco sobre vandalismo, né? Isso aí ficou muito notório que são os roubos de cabo. A gente vê isso constantemente na mídia, nas redes sociais, as pessoas roubando os cabos de energia e deixando a cidade muitas vezes com pontas escuras. E sempre quem vai sofrer isso são vocês, né? Porque as pessoas não querem saber que o cabo acabou de ser cortado. Eu passo às vezes em alguns lugares e vejo, por exemplo, eu passei essa semana, fui na Luiz Eduardo Magalhães, estava tudo apagada. Aí eu liguei para Rigner, tá tudo apagado aqui na Luiz Eduardo, irmão, o que é que aconteceu? Ele falou, rapaz, não tô sabendo não, vou ver aqui o que aconteceu. Então, sempre tem a questão do vandalismo. Eu queria que você falasse hoje, você falou que quando implantam hoje uma nova praça ou algo do tipo, você tenta botar um sistema anti-vandalismo. Que tipo de sistema é esse? E quanto é que é causado de prejuízo para a prefeitura esse vandalismo? Você tem um número assim? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, até aqui agradecer, Rig, né? É um parceiro que eu tenho na prefeitura, veio trabalhar comigo também desde da época da Prefeitura Bairro, continua lá com o secretário Luciano Santos, com a subsecretária Cláudia Cavalcante, fazendo um belíssimo trabalho, é um parceiro também, Gosto muito dele. ajuda muito a todas as pastas também na prefeitura, e a gente tem essa consciência e a gente de ter vários olhos na cidade. A gente não consegue sozinho Não. enxergar uma cidade de mais de 2,5 milhões, segundo o IBGE, né, que eu acho que tem muito mais, mas eu não vou ficar aqui falando disso, mas a gente precisa ter esse contato direto com as lideranças, os vereadores, as pessoas têm que saber que a gente tem realmente uma equipe ali disposta para resolver os problemas da cidade. Então aqui eu já faço um apelo à sua audiência, que sempre que tiver um apagão, quando tiver uma lâmpada apagada, uma luminária apagada, uma praça apagada, procura um 56, no Salvador Digital também, vá a uma prefeitura bairro, nos ajude a fazer a gestão. Nós estamos aqui para atender o cidadão, certo? Então não existe lado, padrinho, nada disso. A gente tem que fazer o melhor para Salvador, que é deixar sempre ela bela e iluminada. E com relação a esses benditos furtos, vandalismos, tudo isso que a gente sempre fala, sempre está na mídia, isso gera, como no ano passado mesmo, gerou um prejuízo de mais de 2,5 milhões de reais aos cofres públicos. A Diretoria de Iluminação Pública, no ano passado, gastou mais de 2,5 milhões de reais para recolocar o que já tinha. Para fazer reposição e reconstrução do que já fez. Siqueira, a gente tem realmente aumentado muito o número de furto, o número de vandalismo. A gente tem trabalhado com novas tecnologias. Hoje mesmo, quando eu vou sair daqui, eu vou em uma fábrica aqui em Camaçari conhecer, porque ela está desenvolvendo sistemas antivandálicos justamente para a gente melhorar. A gente tem implantado isso nas passarelas. A gente diminuiu demais nos últimos anos o vandalismo nas praças, porque a gente tem feito todo o cabeamento em aço galvanizado, em dutos de aço galvanizado, chumbados nas passarelas, luminárias, todas elas em aço galvanizado também, para dificultar a ação dos meliantes que insistem em tentar derrubar e deixar a nossa cidade às escuras. As grandes vias, a gente chega em locais como aqui a Avenida Caribé, que é justamente a saída do aeroporto para entroncar na paralela.
Nós temos pontos aí que passam de 1 metro de profundidade de concreto para você evitar esse tipo de roubo. E mesmo assim, eles insistem em trabalhar até como tatus, para furar tanto o chão, para cavar, para puxar esse cabo. Então, agora mesmo, vindo para cá, nossas equipes, nosso gerente de manutenção e o coordenador da área estavam aqui fazendo vistorias que serraram com serra 7 postes de aço. 7 postes, Siqueira. Aqui no viaduto que liga. Tem alguém que está comprando esse material. Que liga Lauro de Freitas ao bairro de São Cristóvão. Então, eles insistem, até a fiação aérea, eles derrubarem o fio para roubar o fio aéreo, que está todo lá no alto. Eles conseguem. Tem vários vídeos disso aí, o pessoal pendurado nos fios ali fazendo esse tipo de vandalismo. Fazer esse tipo de ação que só faz deixar realmente nossa cidade mais triste, porque quando você não tem luz, você deixa a cidade triste e vulnerável, perigosa e vulnerável. Mas também a gente não pode deixar de falar que, por exemplo, a própria Luiz Eduardo. A Luiz Eduardo, nesses dias que teve aqui, a gente teve um problema de fornecimento de energia. Aí a gente também tem que defender também a certas horas que não é tudo o vandalismo. Aí tem um problema da fornecedora de energia, que é a concessionária Coelba, que um tráfego desse, um transformador às vezes queima, quebra. Essa época agora de chuva, nós temos muitas intempéries, sol e chuva, com conexão, com energia não combina, aí você vai e derruba também a energia de uma determinada área. A gente tem a maior orla de todas as cidades do Brasil. Nós temos 64 quilômetros de orla na cidade, toda ela iluminada, mas temos as intempéries também da salinidade. A salinidade é muito prejudicial. E a crosta em volta exatamente, ela é muito prejudicial. Prejudicando muito a iluminação pública. Você pode passar ali até mesmo num trecho de orla recentemente entregue, que foi a de Pituaçu. Os postes já estão ficando amarelos por causa da salinidade. Então a gente tem um alto índice de salinidade. E aquela área ali dizem que é uma das mais salinidades que tem em São Boca do Rio, Pituaçu, a gente tem ali um dos maiores índices de salinidade que nós temos na nossa cidade. Então tudo isso prejudica também a elétrica. Então são fatos, são intempéries, são coisas que a gente temos que conviver e aprender a lidar com ela. E a gente continua sempre trabalhando diuturnamente para fazer novos investimentos na cidade, para trazer a cidade para ficar a nossa cidade entregue realmente ao soteropolitano com muita alegria, com muita luz, que é o que Salvador tem, né? Brilho próprio. Aí a gente falou aqui agora sobre a iluminação em si, né? Mas você falou uma coisa tipo as festas de Salvador, principalmente o carnaval, e que ele é um carnaval hoje que você olha de cima de novo, né? Com as imagens de drones e helicópteros, você vê aquela iluminação, não somente no circuito, mas em volta do circuito, que deve dar um trabalho, que o carnaval a gente começa um mês antes, né? A preparação do início do carnaval, e você já vê a colocação dos postes, das iluminações, e cada vez mais as iluminações são diferentes, né? Vocês vão trazendo sempre inovações para poder clarear cada vez mais o circuito, em volta do circuito também. Esse trabalho herculano que vocês fazem aí, como é que o projeto do Carnaval do ano que vem já começou? O projeto do Carnaval do ano que vem, ele é em cima do que a gente pode melhorar desse ano. Realmente, a gente já chegou em um nível do sarrafo muito alto. A gente começa a montar uma festa como essa desde novembro. O Carnaval foi no final de fevereiro, início de março. Veja quanto tempo a gente precisa para a gente fazer. Nós implantamos 6.000 projetores de LED para a gente gerar a maior luminosidade já vista no planeta para uma festa de lago como é o Carnaval. Nenhuma outra cidade no Brasil, eu desafio o mundo, faça um reforço de iluminação tão eficiente para uma festa como a gente faz aqui em Salvador. Isso sem queda de energia, sem nada, sem afetar as casas das pessoas, com perda de sem nada, muito pelo contrário. Cada ano a gente reduz o consumo de energia, porque cada vez mais a tecnologia ela avança e a gente consegue fazer mais luminosidade com menos gasto de energia.
Então, isso a gente está fazendo o quê? Sustentabilidade. Então, quando a gente tirou as lâmpadas de mercúrio, de vapor de sódio, vapor metálico, e tu veio para o LED, a gente teve menos gás carbônico. Então, a gente teve menos geração de gás carbônico. Porque a geração da luz de LED, ela não queima tão fácil. Então, ela tem uma vida útil Muito maior. muito mais longa. Então, então, a gente prejudica muito menos O meio o meio ambiente, assim. ambiente. Então, tudo isso é uma coisa também linkada com a nossa pasta. A gente caminha muito em parceria, como eu disse, com outras secretarias, e a CECIS também é uma parceira nossa. A gente faz todo estudo para eles também. Aí a gente estava esse ano conversando para a gente trazer cavalos mecânicos para puxar os trios com GNL, que é um gás completamente verde, um gás realmente. Nós estávamos intermediando isso, não deu certo para esse ano, vai dar certo para o ano que vem, não tenho dúvida disso. E a gente vai fazer um carnaval 100% descarbonizado. Então, o Carnaval de Salvador é tudo isso, a gente mexe com todas as áreas, a diretoria de iluminação permeia em todos, você vê lá os postos de serviço da gente, quem faz aquelas tratativas ali para energizar os postos, para tudo funcionar bem, é a diretoria de iluminação pública. Então, é um trabalho muito Um Festival da Virada que você vê que é muito um criterioso. espaço pequeno, entre aspas, mas muito bem iluminado. Comparado ao Carnaval, é um espaço menor, mas eu vejo ali a começar aquelas puxando aquelas a iluminação, aquela fiação. O Festival da Virada, mas antes mesmo do Festival da Virada, volto ao Carnaval um pouco aqui, as barreiras de revista, de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública, somos nós que projetamos iluminação para eles, ligamos as câmeras deles, fazemos todo esse trabalho. Ou seja, não é só iluminação, também é energizar também. Também para ajudar a energizar, para a gente fazer os projetos acontecerem. Esse ano a gente teve um dado novo que chegou para a gente, que a gente precisava acelerar essa estratégia juntamente com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. E aqui eu também tenho que fazer aqui o meu agradecimento também ao secretário Marcelo Werner, que ele apoia também o nosso Natal em todos os aspectos. Então a gente fez um Natal, maior e melhor Natal popular do mundo, quer dizer, do Brasil, desculpe. Graças também a esse trabalho conjunto. A gente tinha o maior desafio, Siqueira, de tirar o Natal consolidado do Campo Grande para levar para o Porque centro já era histórico. pequeno o Campo Grande, né? Já Ficou- dava dor de cabeça, ficou pequeno. engarrafava, Então, as pronto. pessoas reclamavam que ficava muito tempo na fila. Exatamente, você não tinha o entretenimento que você tem Hoje no Pelourinho. no Pelourinho, no Centro Histórico. E a gente está devolvendo o cidadão soteropolitano e os turistas que aqui vêm ao Centro Histórico de Salvador, que é o centro histórico mais belo do Brasil. Então, E vamos ser sinceros, né? Desde a época de ACM Neto, e aí vou trazer um pouco mais atrás, a última grande reforma do Pelourinho veio com o avô de ACM Neto, né? O velho ACM. 1990. Que foi realmente que trouxe o Pelourinho, que vieram aqueles bares, aqueles restaurantes, que reviveu o 91. centro histórico. E de lá para cá, a prefeitura vem lutando arduamente para manter o comércio vivo, tanto que ela levou várias secretarias para o comércio, fez o hub ali, porque se não fosse as secretarias da prefeitura, que hoje a grande parte delas estão no comércio, aquele comércio já tinha quebrado há muito tempo. A revitalização do mercado modelo, a casa do carnaval, o arquivo público, tudo isso é graças à prefeitura de Salvador, como você falou aí, trazendo o Natal para o Pelourinho, um lugar que praticamente as pessoas frequentavam somente durante o dia e praticamente hoje frequentam durante o dia, à noite, durante a época do final de ano, revivendo, trazendo de volta o comércio, revivendo aquele comércio à noite, a história do Pelourinho à noite, porque a gente já teve isso lá na época do velho ACM. A gente criou com o Natal no Centro Histórico uma nova matriz econômica para ali, exatamente Sim. isso. Então, dezembro de Salvador, esse ano, foi bombado. Graças ao quê? A gente levou mais de 1.700.000 pessoas para as ruas do Pelourinho, do Centro Histórico, durante os 30 dias de Natal. Siqueira, isso é gratificante demais. A gente acreditou num projeto do prefeito Bruno Reis, comprou a ideia, não, eu quero tirar. Vamos tirar do Campo Grande, vamos levar para o Centro Histórico. E ali, um lugar que está recebendo um aporte financeiro privado fantástico. A Rua Chile, a primeira rua do Brasil,
tá ali com equipamentos como o Fazano, como o Fera, Fera. como agora o Palacete do Tira Chapéu. Vai vir um grande rede de hotel ali agora para o Palácio do Rio Branco. Nós estamos ali já com um projeto prospectado ali para o Palácio dos Esportes, o Gorges. Então, a gente O tem próprio Glauber Rocha também ali, também, que reviveram ali. o Palácio Episcopal, o Glauber Rocha. Então, a gente tem ali um conjunto arquitetônico fantástico que não faz inveja, faz inveja Qualquer cidade do Brasil. qualquer cidade do mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer outras cidades e não tenho, rapaz, eu não tenho medo de dizer em lugar nenhum que Salvador não perde para nenhuma. Agora a gente precisa realmente do apoio da esfera federal, com o IFAM, a gente precisa do apoio da esfera estadual para ajudar a prefeitura a fazer realmente esse dia a dia. Estamos aí com o Renova Centro, que a secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula, a nossa vice-prefeita, está conduzindo aí também. Vamos ter um grande aporte agora do Prodetur nessa área do Centro Histórico. Nós estamos levando todas as nossas secretarias para o comércio. Agora, até nós mesmo da DECIP, descemos agora, saímos lá da BR-324, viemos para o comércio, para ali para a rua Miguel Calmon, que é uma das ruas mais belas de Salvador. Então, esse é o trabalho que a prefeitura vem fazendo, de revitalizar o passado, E manter o comércio vivo, trazendo né? um presente para construir o futuro. É esse o trabalho do prefeito Porque Bruno se Reis. você tira também dali do comércio e levar para a região de Guatemi, aquela região dali, você mata um centro histórico de grande importância e que tem muito investimento ali. Aqueles prédios ali são prédios antigos e que tem muito escritório. Então você começa a tirar ali, né? As pessoas vão na prefeitura, vão no contador, vão no advogado que estão permeando por ali. Meu contador mesmo é ali, meu advogado também é ali no comércio. Por quê? Porque ali eles têm trânsito da prefeitura, a justiça trabalhista já praticamente fechou ali, funcionou muito pouco, mas a prefeitura se preocupou em ocupar aquele espaço. Seria bom se o governo do estado também fizesse o mesmo, pegasse prédios daquilo ali, trouxesse algumas autarquias para ali, até para poder revitalizar realmente, trazer novos empresários, porque a gente tem um histórico de restaurantes como o Colombo lá que desabou, mas que a gente tem que ter ali novos restaurantes, novos investimentos, porque quanto mais tem, melhor para a gente, porque o turista desce do navio, Do navio, né? quando ele chega ali, ele vai encontrar o quê? Um bom restaurante, uma boa cafeteria, como existia a Downtown, que antigamente era ali. Aí você tem como você fazer isso. Basta sentar e fazer. Eu vou dar até uma opinião aqui a você, né, seria uma dica. A gente tem o Festival da Primavera, poderia ser feito também no Pelourinho, né? Fazer alguma coisa assim, voltada para o Festival da Primavera, que a gente existia antigamente, né? Existe o Festival da Primavera, sim, mas o Festival da Primavera tem mais esse viés de ser numa área verde, tudo isso. Então é feito sempre lá no belíssimo equipamento que é o Parque da Cidade. É, Então a gente está sempre aí. Fica aqui a dica para a Saltur, a gente vai estar dando apoio, como sempre dá acho que apoio a dá todas. pra gente fazer alguma coisa na linha, alguma coisa assim no Festival da Primavera ali. Agora mesmo fizemos Que o aniversário da cidade lá, né? Porque no Natal, a gente já até conversou nos bastidores, você vai trazer novidades aí pro Natal desse ano, no caso. O Natal de Salvador, você tem aquelas pessoas caracterizadas e tal. Eu acho que daria para fazer ali alguma caracterização, pelo menos um dia ou dois, um final de semana ali, as pessoas vestidas ali, né? Aquela coisa da primavera. A gente cria sempre coisas novas, como nossa cidade é uma cidade tão reinventada, toda hora ela se reinventa, cidade resiliente, pujante pra caramba. Então a gente tem que estar acompanhando. Foi assim que aconteceu com o Natal, né? No Natal a gente foi criando a identidade de Salvador com isso. Então a gente fez questão de botar o nosso Papai Noel preto, que é 80% da nossa população, então é preto, então a gente tem que botar um Papai Noel preto. A gente vai ter novidades, a gente fez questão de botar no coração do Pelourinho, ali no icônico prédio da Faculdade de Medicina, a primeira Faculdade de Medicina do Brasil. Ali nós fizemos a Casa do Papai Noel, para integrar o passado com o presente, para as pessoas saberem o que é que realmente existiu aquilo ali. Então, é um conjunto arquitetônico belíssimo. O Natal serviu para a gente despertar isso no soteropolitano, que a gente precisa valorizar cada vez mais as nossas origens. Um pouco da nossa história, que tá muito grande parte está ali, né? Exatamente. Da nossa história está ali. Eu sou entusiasta do Centro Histórico, vou continuar sendo e defendendo sempre essa bandeira de que a gente precisa realmente cuidar do nosso passado para fazer o presente e construir um futuro
para fazer sempre de Salvador uma cidade de vanguarda, de uma cidade sempre que as pessoas queiram vir, que sejam um desejo que foi sempre esse verão que foi bombado na nossa cidade. Nós tivemos aí o Novembro Negro, o período do Natal, o período do Réveillon da nossa cidade, o período das festas que antecedem o Carnaval, até o Carnaval agora em março aqui, o aniversário da cidade. Porra, graças a Deus, nós estamos no caminho certo. A gente precisa continuar com mais mãos, com mais mesmo entusiasmo para fazendo sempre uma cidade cada vez melhor. Que o desafio é manter, né? Chegar não é fácil, mas manter é mais difícil ainda. Com certeza. E aí a gente fala em manter, a gente vai entrar um pouco na política, Ângelo, porque é impossível a gente falar de gestão e não falar em política, né? E a gente vê aí, eu estava acompanhando aí algumas entrevistas do prefeito lá de Luiz Eduardo Magalhães, que até então era um aliado de ACM Neto, fazendo duras críticas, que ele deu 70% dos votos ali de Luiz Eduardo Magalhães para a ACM, que a ACM nunca agradeceu a ele, etc e tal. Eu posso ter, assim, eu tive até umas arranca-rabo com o Neto. Hoje em dia, Neto, a gente tem uma relação boa, na época que eu era do MBL, ele dizia que eu era um cara chato, que perturbava muito ele, mas é questão política. Mas, assim, a questão do Júnior Marabá dizer que deu 70% dos votos a Neto, eu acredito, assim, que ele pode ter até dado voto a Neto. Beleza, mas não foi ele que deu 70% do voto, até porque é quase que humanamente impossível você transferir 70% de voto. Aqueles votos já vieram devido à ideologia daquelas pessoas que estavam lá em Luiz De Eduardo toda a região, Magalhães, né? que não concordam com A a atual ideologia gestão. do governo Jerônimo. Então, automaticamente, você tinha Neto e Jerônimo, eles iriam votar em ACM Neto. Tudo bem que ele fez o esforço e Neto não ligou para ele ou deixou de ligar. Aí depois a gente teve Paulo Câmara, né, que voltou a ser deputado, foi também na rádio fazendo um desabafo, dizendo que Neto nunca fez isso, fez aquilo, também, que me estranhou, mas eu entendo que faz parte de uma trajetória política, que até então Paulo Câmara estava em Brasília, lotado em um órgão do governo federal, e talvez fosse a parcela dele de pagamento pelo acolhimento que ele teve até voltar ao comando da cadeira dele de deputado federal. Em contrapartida, não sei se você viu, na entrega do comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o ex-comandante do Corpo de Bombeiros, Adson Marquezine, fez um desabafo muito forte, dizendo que Jerônimo praticamente o enxotou do comando dos bombeiros. E você vê pessoas falando que a Semineto não dá uma ligação e elogiando o trato com o Jerônimo, e depois você vê um desabafo de um coronel do Corpo de Bombeiros, uma pessoa muito respeitada, que eu até conheço muito bem, Adson Marquezine, uma pessoa que passou pelo choque por outros pedaços da Polícia Militar, a organização da Polícia Militar, muito respeitada, fazendo um desabafo em que ele foi quase que enxotado do Corpo de Bombeiros. Como é que você vê esse jogo já para 2026 aí, dessas pessoas se mobilizando? Ontem mesmo Jerônimo impulsou um ex-aliado de Neto na secretaria, esqueci o nome dele agora, que foi para lá agora, foi para lá. Como é que você vê essa... Oi? Pablo Barroso, Pablo né? Barroso. Então, como é que você está vendo essa articulação política aí? Olha, Siqueira, eu não gosto de personificar problemas alheios, mas eu vejo com muita naturalidade o prefeito de lá de Luiz Eduardo Magalhães fazendo esse movimento. Esse movimento, para mim, é um aceno ao governo que ele está querendo se aproximar. Então ele está procurando um culpado para jogar a culpa, para dizer ao pessoal aqui de Luiz Eduardo, vocês que são bolsonaristas aqui, que são de direita, que não comungam com esse governo que aí está, mas eu preciso do governo aqui, eu estou fazendo aqui um carinho neles aqui, batendo no de cá. O movimento, para mim, é esse. Ele já se colocou como pré-candidato a deputado federal, né? Para mim, o prefeito, ele achou um subterfúgio para dizer ali que, ó, eu estou aqui querendo me abraçar todo aqui com a petezada, porque eu não tive um carinhozinho, porque eu não tive uma ligaçãozinha. Pô, pelo amor de Deus. Vem cá, velho. Eu sou um cara que fui prefeito mais bem avaliado do Brasil durante 8 vezes. Fiz uma gestão fantástica aqui, dei atenção a todos os vereadores que por ali, pelaquela Câmara, passou. O cara, o político, vive de governo.
O cara tá sem governo, ele perdeu a eleição. Ele vai ligar pro cara para dar o quê? E o cara tá querendo o quê? Carinho? Não. Ele tá querendo que ele leve a obra para o município dele, ele tá procurando uma sobrevivência política. É isso que o E uma prefeito... pré-candidatura a deputado federal, que ele já se disse Pois que é. é o sonho dele ser candidato a deputado Pois federal. é. E o deputado que falou também, que eu não gosto também, é uma pessoa que eu gosto muito, Também gosto muito dele. muito trabalhador, o cara tá defendendo lá os quase 10 mil votos que ele teve lá também em Luiz Eduardo. Eu Então, gosto muito dele também. eu gosto muito dele. Porém, acho que ele tem que estar procurando a sobrevivência política dele por causa do voto dele que o cara deu. Então, ele está ali, são jogos, são interesses aí. Agora, chegar e arremessar a pedra em Antônio Carlos para buscar ficar próximo do governo, usando, comecei a bater em Neto, bater, pronto, aí está lá agora com o colo do governo do Estado. E será que serão acolhidos, como eles acham que deve ser? Eu acho que não, porque o abraço está muito grande desse governo. Esse governo, ele não fecha mais o abraço, não tem como fechar. O governo federal vai mal. Péssimo. O governo Saiu estadual, hoje o governo estadual não vai bem a também. pesquisa que ele consegue ser pior avaliado do que o Bolsonaro no pior momento da pandemia. Pois é. Então, o engodo, a conversa, o cheiro, acabou. Está caindo tudo por descrédito. Porém, eles têm um talão de cheque com um talão de cheque em branco, que é o governo do Estado. O governo Então, pegou 10 bilhões de aí empréstimo, né? aí ele é o cara mais simpático do mundo porque ele tem o que dar. Neto tem o que para dar? Neto nem político é, né? Neto não está fora. Neto está cuidando do partido, de unir o partido, de unir o União Brasil nacionalmente. E amanhã, por sinal, o Caiado estará aí recebendo o título de cidadão baiano, estaremos lá. Pois sinal. é, um grande governador dos nossos quadros, um do cara mais respeitável que a gente conhece, assim, um cara que tem uma vida ilibada, um cara que tem assim um trabalho feito sempre desde lá quando era deputado federal ainda, quando foi lá atrás, candidato a presidente ainda pelo antigo... FL. Não, ele foi pelo antigo UDN, se eu não me engano, alguma coisa assim, ou partido ruralista desse, assim. Acho que era isso mesmo. Então, velho, é um cara que construiu a vida dele na política, vindo do parlamento, passando pelo Senado, e agora fazendo uma gestão majestosa em Goiânia, saindo com índices acima de 80% de aprovação. Um cara que conseguiu realmente combater o crime organizado, que diminuiu drasticamente as invasões de terra lá, os índices criminais daquele estado. Então, a gente tem que usar esses cases de sucesso, como foi Neto, como é Bruno, aqui para Salvador, para mostrar ao Brasil que nós temos jeito, nós temos condição. Não precisa negócio de radicalismo, mas a gente precisa de trabalho, de gestão. Exatamente. Eu acho que o Brasil está muito polarizado, ele ainda continua polarizado, diminuiu bastante. Né? As pessoas perguntam se Neto será candidato. Eu digo sempre, as conversas que eu tenho com outras pessoas ligadas à política, Neto é sim um candidato a governo do estado. Claro que uma coisa, mas eu não vi Neto verbalizar ainda isso. Tá cedo, olha, isso daí é o ano que vem ainda. As conversas são internas, não são conversas externas. Pode pegar o que você quiser. Então, as conversas são internas. Né? Neto, primeiro, ele tem que unir a base, ver que vai fazer parte da base dele, para depois ele chegar e dizer: bom, meu projeto é esse. E eu não tenho dúvida que essa base vai robustecer, que essa base vai crescer, não tenho dúvida disso, porque os números do Estado estão alarmantes. Nós temos os piores indicadores do Brasil. Então, a gente sabe que as coisas estão mudadas, estão mudando, e a gente vai ter, lá na frente, vai ter muita água para passar debaixo do... Olha, ontem eu estava conversando com um amigo meu que é empresário, ele tem 11 carretas. Ele me disse: Sequeira, eu transporto café, leite e farinha. São 3 itens da cesta básica. Café, leite e farinha. Ele só tem 7 carretas rodando, das 11. Isso você vê o quanto a economia parou. De 11 ele só tem 7 carretas rodando. Pegando de Minas, São Paulo, para aqui para Bahia e outros estados. Ou seja, ele tem 11, só tem 7, está lá com o resto parado, porque não tem carga. A economia parou, o dinheiro parou, a inflação está aí. E aí o governo ele procura sempre um culpado. Foi o meme,
lá que a Faria Lima soltou, que fez o dólar subir. Ah, era o ex-presidente do Banco Central que botava lá os juros acima. Aí traz o novo presidente que já votava a favor dos juros altos porque estava vendo que o barco está desenfreado, né? E aí vamos ganhar o crédito do CLT, ou seja, cada vez mais crédito com endividamento, automaticamente, sem garantia, os juros aumentam. Com O certeza. governo está pegando o dinheiro do trabalhador, que é o fundo de garantia, que deveria estar na mão do trabalhador, que eu sou contra o fundo de garantia, por sinal. O fundo de garantia serve para quê? Para o governo ficar na mão e devolver a você quando você desempregar com menos rendimento que a poupança. Como deveria estar na mão do próprio trabalhador. Quantas vezes o trabalhador tem que pegar dinheiro emprestado, botar no cartão de crédito um gás que acabou, Com certeza. que faz falta, que está no fundo de garantia. Ah, mas é para construir casa, meu irmão, construir casa, apartamento, o governo já tem o próprio crédito dele, não precisa do fundo de garantia. O governo não é pai, dá para dizer que o dinheiro que deve estar em minha mão está na mão dele, que ele sabe gerir melhor que eu. Aí vai pegar o próprio dinheiro do cara e ia emprestar com os juros dos habitantes. É, Pelo amor de Deus. a gente, o dever tem que ser feito dentro de casa. Quando o presidente Lula sai de uma transição que no antigo governo, não estou dizendo que é certo nem errado, mas você tinha 17 ministérios e vai para 39, meu amigo, aí é farra. Então, quando você gasta o seu orçamento mais do que você recebe, é o quê? Eles comemoram a arrecadação de receita, mas quando vem o déficit é 3 vezes maior. Pois é. Ah, nós estamos arrecadando mais do que o último governo. Sim, mas vai ver o gasto. E aí, pagando cada vez juro mais alto, então, e vai comendo esse dinheiro todo da balança comercial, tudo isso. Então, a gente tem vários indicadores mostrando isso desde lá do início, que a política estava errada lá atrás, que a gente precisava segurar a conta, que segurar as pontas, fazer caixa para você ter condição de ter gestão. Aí, hoje, daqui a pouco, Siqueira, eu vou lhe ser muito franco aqui, não vai ter dinheiro nem para pagar as emendas dos deputados. Aí não vai ter sustentabilidade aí, do meu irmão, presidente, nem descendo do céu. Vou dizer a você uma coisa. Eu participei ativamente do impeachment de Dilma Rousseff, fui um dos que organizou todas as manifestações. E eu digo a você, hoje já existe um clima de insatisfação popular perante o governo federal, porque o pobre hoje ele compra muito menos com o dinheiro que ele recebe. Não adianta ter o salário mínimo de R$ 1.600, R$ 1.500, porque o poder de compra ele é nada. Eu fui ontem no mercado, fiz umas comprinhas para aqui, para o estúdio aqui, deu R$ 127. Foi coisa básica. 4 sacolinhas, bicho. Não foi coisa básica. Foi sabão de lavar, foi esponja, papel higiênico, meio quilo de café, foram coisas básicas. Que não é, faz parte da cesta básica. Aí você vê a insatisfação da classe pobre hoje, e eu vi que estava dizendo que a insatisfação do negro e do pobre hoje é maior do que do próprio branco, da classe branca. Ou seja, ela bate mais em Lula hoje, né, do que na época de Bolsonaro. Ou seja, esse clima ele já cria um clima de insatisfação popular. Nós estamos entrando em abril, no segundo dia de abril, vai vir essas invasões de terra do próprio MST, que vai acirrar ainda mais esses ânimos, que tem o Abril Vermelho, que eles dizem que é para poder fazer a tal da reforma agrária, invadiram terras privadas, né, fazendo destruições como eles gostam de fazer. Vai acirrar mais ainda o governo, vai esticar mais essa corda, mas eu digo a você, se me chamarem hoje para fazer um impeachment, eu não quero. Eu quero que ele sangre até... É aquela história, sangrar o porco. Eu acho que ele tem que sangrar até não aguentar. Por quê? Se a gente promover um impeachment, a gente vai viver tudo que a gente viu com Dilma Rousseff e a gente já viu que não deu certo. O que a gente tem que fazer é mostrar ao brasileiro que o que está aí está errado e que a gente vai ter que sofrer isso até o final dos últimos dias, quando eu chegar no dia de apertar de novo 2 números para eleger um novo presidente. Porque eu, infelizmente, da maneira que nós fizemos em tirar Dilma, fazer a maior operação, que foi a Lava Jato, com todos os erros que eles podem querer colocar, mas ninguém devolve bilhões de reais se você não roubou. Como é que você devolveu os bilhões de reais se você não roubou? Como é que a Lava Jato foi errada e hoje todo mundo inocentado, mas os caras devolveram bilhões de reais? De onde veio esse dinheiro? Eu vou doar do meu próprio bolso aqui porque você está me coagindo a devolver um dinheiro que eu não roubei. Pelo amor de Deus. Então... Eu hoje quero que o governo sangre até o final, simplesmente sincero. E essas pesquisas aqui, eu estou em vários grupos, as pessoas fazem de conta que não estão vendo, né? O problema é que a gente, quando quer
que ele sangre realmente, que ele passe, a gente sangra junto. Não, a gente vai ter que sangrar junto. A gente tem que... E o pior é que quem mais vai sangrar é quem mais precisa. E é o eleitor dele. Mas talvez só dessa maneira ele aprenda. A gente tem que realmente fazer uma avaliação interna, cada um, e a gente tem a possibilidade de 4 anos mudar realmente os destinos das nossas cidades, estado e do nosso país. Então, a gente tem que refletir, ver o que se esses 3 anos já de gestão aí, já estamos quase entrando aí, já 2 anos e meio, quase 3 anos de gestão, está sendo bom? Não está. Qual foi a melhoria que teve? Não está. E outra coisa, você acaba prejudicando os próprios municípios, que são aonde as pessoas vivem. Porque você, uma cidade extremamente dependente do serviço, como Salvador. Nós estamos aí com números alarmantes já, com índices, com receitas sendo frustradas. Por causa de quê? Porque o povo está quebrado. Então, o serviço é logo a primeira coisa que sente logo. Porque nós não somos uma cidade industrial, nós somos uma prestadores cidade de serviços. Nós temos a nossa essência no serviço. E a cidade é onde vive o povo e é quem mais sofre. Devia ser o contrário. A cidade deveria ser onde tivesse mais o recurso. Mas o recurso vai para a União, depois ele tira dele, ele vai e devolve para onde foi consumido o dinheiro. Então, são essas dicotomias que fazem que a gente fique realmente preocupado e chama a atenção da sua audiência, dos seus espectadores aí, que a gente sempre faça essa reflexão. Tá bom? Não tá, velho. Vamos mudar. A gente tem a oportunidade de 4 em 4 anos a gente mudar o que tá aí. E eu não tenho dúvida nenhuma, Siqueira, que daqui a 1 ano e meio nós vamos ter uma asepsia no Brasil. Uma asepsia em Brasília e no Estado. Eu torço por isso. Eu vou trabalhar para isto, certo? Ao lado de Léo, ao lado de ACM, que eu espero que seja o candidato a governo do Estado. Sem dúvida nenhuma. Eu vou trabalhar para isso. Quero fazer parte desses trechinhos da história da Bahia, né, da política baiana, porque é como você disse. Eu não quero sofrer, mas eu estou sendo obrigado a sofrer. Mas não adianta eu querer falar para uma pessoa que tá ruim para ela e ela não consegue enxergar aquilo ali. Então ela vai ter que sofrer para poder aprender. Ou é na amor ou é na dor. Então, se no amor não tá funcionando, ele vai ter que sofrer para dizer, bicho, realmente não tá dando, vamos mudar alguma coisa aqui. E mudar alguma coisa é tirar o que aí tá para tentar. Se Bruno foi eleito com quase 80% de voto, é porque a população viu que existe uma boa gestão, né? E o sarrafo de Bruno era muito alto. Não era baixo não, né? Olhava pro retrovisor, via Antônio Carlos. Não era baixo não, o sarrafo de Bruno era muito alto. E agora né? foi o sarrafo dele mesmo, né? Que foi... Pois é. E quem vem aí, seja quem for, e eu espero que seja meu líder Léo Prates, é o sarrafo muito alto, irmão. Porque o sarrafo vai ser dizer, irmão, você pegou a cidade não perfeita, mas muito melhor do que Neto pegou na época de João Henrique, e com muita coisa a ser feita, mas que tem que pensar muito em inovação, em reinventar muita coisa, porque, por exemplo, você está falando aqui de lâmpada de LED. O próximo prefeito ele vai ter que pensar, bicho, o Salvador é todo LED já, o que eu vou fazer aqui com essa iluminação? Vamos ter que buscar novas tecnologias, novas coisas, ou seja, as praças já estão praticamente todas reformadas, o que a gente tem que fazer, trazer de inovação? Tudo isso aí é se pensando em trazer novas coisas para a própria cidade, e tudo isso aí é trabalho para se deixar para a população, não dizer assim, eu fiz, porque a população vai ter que usufruir disso. Eu acho que agora realmente a gente tem que organizar de novo tudo, a gente está fechando aí o ciclo de mudanças no secretariado, a gente está fechando tudo isso, então a gente tem que agora sentar, já tivemos uma reunião na semana passada do planejamento estratégico, a gente pensa Salvador com o calendário do dia 1º de janeiro de 25 até o dia 31 de dezembro de 28. Então, a gente tem essa possibilidade de olhar de cima e ver tudo que vai ser feito com esse planejamento estratégico. Isso foi implementado pelo ex-prefeito ACM Neto, mantido pelo atual prefeito Bruno Reis e os futuros prefeitos que aqui virão,
seja Ana Paula, seja Léo, quem quer que seja que venha para fazer realmente esse continuismo, porque nós lá atrás começamos a pensar a cidade 30 anos para frente. Foi. Então a gente está realmente agora no meio do caminho. A gente fez muita coisa, entregamos muita coisa. Agora a gente precisa sentar e ver, organizar realmente e dar uma manutenção cada vez melhor, promover ações sociais agora que a gente possa integrar mais as populações mais que são Mais carentes, mais né? carentes da nossa cidade. Fizemos muito em todos os bairros. Não tem um bairro, Siqueira, na nossa cidade de Salvador, que não tenha uma grande obra do governo entre o mandato do ex-prefeito Antônio Carlos, como agora com o prefeito Bruno Reis. Pô, Bruno é um trabalhador, quanto mais. Ontem, 11 horas da noite, ele mandando aqui, me mandando coisa para eu resolver aqui. Você disse que a gente só é lembrado quando a luz apaga, mas a gente é lembrado também outras horas também. Aí ele mandando, eu quero que faça isso agora, e a gente mandando as equipes na mesma hora para resolver, para atender. Então a gente vive demais essa cidade, e essa é a dinâmica que a cidade exige de todos nós. Então, com muito carinho e com muito amor que a gente faz esse trabalho, e a gente planeja realmente Salvador para os próximos 30, 40 anos aí. Vou lhe fazer uma pergunta, como tem que passar pela sua área, querendo ou não. Teremos alguma coisa no São João? Pela prefeitura? Estamos trabalhando, estamos em um momento de reorganização, de reorganizar as contas públicas. A gente tem agora que fazer realmente o dever de casa. O primeiro ano é o ano que a gente sacrifica mais para a gente ter condição de fazer os 3 próximos com muito afinco, como foi com o Bruno, ou com o Neto, nos 2 governos dele, como foi o primeiro de Bruno, nem tanto por causa da pandemia. Bruno teve, na verdade, 2 anos de gestão, que 2 foi pandemia. 2 foi pandemia. Então, a gente tem agora esse momento de fazer o planejamento da cidade. Então, agora é a hora de fazer as economias necessárias, economia real, a gente ter dinheiro em caixa para a gente fazer sempre uma gestão de vanguarda, como a gente fez. Então, a gente é exemplo hoje de grandes projetos para o Brasil. Então, a gente tem um Morar Melhor, que é um exemplo para todo o Brasil. Salvador tem selo de ótima Mas pagadora, né? Mas acho importante a gente preencher o ano todo com grandes festas, grandes eventos. Eu sou defensor disso. A gente tem uma cidade extremamente de serviço, turística. Então, a gente precisa realmente... a gente tem o interior da Bahia que tem esse... E o governo vai investir muito nas festas no interior, por sinal. gente tem, lógico, agora é véspera já de ano eleitoral, então a gente vai fazer. Vai investir muito. Mas aqui a gente precisa fazer coisas conceituais. A gente está precisando fazer coisas de... E tem assim, Ângelo, porque, por exemplo, eu hoje voltei a morar com meus pais. Meus pais têm 82 anos, minha mãe, no carnaval, descobriu que tinha um câncer, fez uma operação de retirada do ovário. Eu não curti carnaval, graças a Deus, minha mãe está bem, está tudo tranquilo. Meu pai é um cardíaco, eu não viajo mais para o interior. Por quê? Eu não vou deixar meus pais sozinhos em casa. Mas se Salvador tiver um evento de São João, no Pelourinho onde for, vou lá passar uma noite, me divertir, só forrozinho, comer amendoim, uma coisa do tipo. E eu sinto falta disso. A gente sempre tem no Parque de Exposição, mas chegou ao ponto que só tem ali o Parque de Exposição que já arrombaram até o portão, certo? 2 outras vezes, da lotação que dá. Então, às vezes, sinto falta do espaço da prefeitura, que promove grandes festas, como o Carnaval, o próprio início da cidade. Um São João, como existiu no Pelourinho também, que superlotou várias vezes. Um São João, até em bairros, alguma coisa do tipo, para que possa evitar trazer também quem não viajou, quem não pode viajar, que está trabalhando, que está por aqui. A cidade, ele apoia muitos eventos nos bairros. Sim. Eventos feitos por lideranças, por vereadores, por isso. A prefeitura não deixa de apoiar sempre essas coisas. Eu acho, Siqueira, que é uma agenda positiva para a nossa secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula, para a gente trazer uma coisa nova realmente. Eu sou a favor, total. Lhe dou assim, certeza de que você está certo. Acho que a gente tem que preencher todo o calendário da cidade. Porque tem gente que não pode viajar. E o Trabalha, não pode viajar. E o junho é importante a gente ter alguma coisa aqui para preencher. Então, a gente pode pensar alguma coisa realmente. Aí lá, não tenho dúvida que a Ana Paula já deve estar pensando
em alguma coisa que seja no centro histórico, a gente fazer alguma coisa no Parque da Cidade, alguma coisa. Então, a gente tem tantos locais maravilhosos aí, uma Sim. orla linda, maravilhosa, sabe? No próprio evento onde faz o Festival da Virada, pode fazer um São João ali, fazer alguma coisa, uma estrutura ali, que coloque barracas, banquinhas, e volta um cortejo, alguma coisa, um cortejo não, bota um tributo nordestino, alguma coisa assim, para que as famílias que têm estacionamento próximo e tudo, possam ter algo não tão dispendioso, mas que gere até economia local mesmo ali. Uma das coisas das minhas aptidões é que eu vim dessa área de eventos, né? Eu sempre fui produtor de eventos, tive bloco de carnaval, fui dono de boate, dono de restaurante. Então eu vim dessa área de alimentos e bebidas, de entretenimento. Então é uma coisa que mexe muito comigo. E eu me identifiquei tanto assim na área de iluminação, justamente por a gente ter penetração e permear em todas essas áreas. Então eu não tenho dúvida que a gente vai fazer alguma coisa, de levar alguma ideia. Já estou dando a ideia aqui, pega o Parque ali onde faz o Festival da Virada, não precisa ser uma coisa do tamanho do Festival da Virada, até porque é mediano, Eu né? acho, Siqueira, que a gente também tem que mudar um pouco. A gente não pode fazer sempre nos mesmos lugares, né? A gente tem que levar coisa Porque, nova assim, para. eu penso na questão você traz o Pelourinho. O Pelourinho já tem o São João, ou já tem o Natal, né? Aí você pode dizer assim, podemos fazer onde? Parque da Cidade. Parque da Cidade, à noite, ele não é muito recomendado, né? A gente tem Devido à vários insegurança locais ali, aí. né? Tem a Praça Maria Filipa ali, que é uma maravilhosa ali que é a antiga Praça Cairu. A gente Sim, tem ali na Conceição da Praia, onde começou a fazer os réveillões do então foi. prefeito ACM Neto, foi Então, assim. assim, um lugar que possa fazer realmente para as pessoas que ficam em Salvador, que eu sinto falta. Às vezes eu quero ir num forrozinho ou no forró de bar ou num show, mas eu quero, sei lá, eu quero ir para um lugar público mesmo, ficar ali, parar meu carro, pegar um Uber, tomar um licorzinho, bater o papo com os amigos que não puderam viajar também, que tá ali, e as famílias que possam ir também, fazer esse tipo de encontro que eu sinto falta. Então eu sei que tem que contar com Levar, a levar essa Flavícia ideia essa aí ideia aí para para nossa. ver se ela consegue Ela que chegou com todo o imaginar. gás aí, que tá aí, ó. Chegou. Ana Paula é muito criativa, ela é muito assim, então vamos fazer Tá uma em coisa todo, assim. rapaz, ela é onipresente, viu, Siqueira? Pois Todo é. canto ela tá, ela chega e com aquele jeitinho dela ali, aí meu meinha, e aí a gente vai chegando e Pensa que não, resolvendo. resolvendo aquilo ali. Então, eu Então, acho que fica a ideia aqui, se a gente puder fazer um São Joãozinho assim, para uma coisa não muito magnânima, mas uma coisa que acolha não somente o governo do estado com os shows dele lá, que para quem quer ir para show, para garotada, mas uma coisa assim um pouco menor para população um fazer pouco de 50 a fazer um mais. São João realmente com cara de São João, com aquela pegada de Trio interiorzinho, né? nordestino, coretozinho, trio Tomar o nordestino, quentão, né? tomar um quentão, aquela coisa Eu sou assim. dessa raiz aí também, Eu viu? também gosto desse tipo de Eu coisa. Então, já fico aqui, acho que tá faltando. eu já tô com saudade da roça aqui, eu tô doido pra ir pra roça. Eu acho que tá faltando isso, porque quem não pode viajar, fica aqui. Aí fica aqui fazendo o quê? Ou fica no bairro, ou fica em casa, na rua ali com os vizinhos, e não faz mais fogueira hoje em dia, claro, até que prejudica os asfaltos, mas às vezes o cara quer ir ali, ou ali, vai ter um São Joãozinho, tal lugar, vai ali fazer É, alguma coisa. a gente apoia também no Santo Antônio Além do Carmo, um São Pode ser um Joãozinho, São Joãozinho bonzinho ali mas também. apoia já, lá já é existente, né? Agora Entendeu? é um negócio mais setorial mesmo, É. mas é muito gostoso. Não, Mas Santo Antônio fica muito fica aqui gostoso. a ideia. Nossa querida Andréa Velame, que lançou essa semana aí o projeto da nova Casa Conceito, ela também é uma entusiasta como eu do Centro Histórico, o próprio GG Magalhães, que é o nosso diretor de turismo. GG. Nós vivemos isso aí, a gente tem que estar se reinventando, assim, trazendo coisas novas e, sem dúvida nenhuma, a vice-prefeita, ela escuta todos nós, ela procura entender e eu vou levar essa pauta, tenho a certeza Eu disso. agradeço, porque acho que futuramente vira até uma vertente de tradição. Mais um complemento desse De calendário tradição, festivo. né? A gente precisa criar eventos, realmente. As pessoas falam, porque Bruno É é um festa. prefeito festeiro, não sei o quê. Pô, graças a Deus. Quanto se Graças a ganha Deus. aí? Quanto se Porque, meu amigo, você arrecada em festa? você vê aí quantas coisas a gente faz aí, que a gente arrecada, que a gente traz patrocínio da iniciativa privada, que a gente traz um incremento para a economia local. Então, Você vê o setor hoteleiro em junho praticamente deve ter uma queda muito grande, porque as pessoas viajam para o interior. Então, automaticamente a cidade fica muito vazia. Eu rodo a cidade, eu vejo, ela fica muito vazia. Então, você vai trazer o turista, o cara que tá, sei lá, São Paulo, tá lá de férias, vou lá na Bahia, Salvador, tá indo na Rua de São João lá, vou lá, não precisa nem pro interior do estado, que às vezes o cara não conhece ninguém no interior. Mas Salvador tem alguma coisinha lá, vamos lá ver o que tá acontecendo. Então, fica a ideia para vocês aí.
Pronto, já está recebida a ideia aqui, vamos pensar aqui em alguma Ângelo, coisa bacana. quero lhe agradecer pela sua vinda aqui. Foi muito engrandecedor aqui nosso papo. Foi assim, deu para trazer muita informação, né, que não é só a troca da lâmpada, é toda uma estrutura que você faz parte, uma engrenagem muito importante dentro da máquina pública, né, porque às vezes as pessoas subestimam ou minimizam o setor. É trocar uma lâmpada. Não, você faz parte de uma engrenagem muito importante e praticamente sem você a cidade para. Vamos botar assim. Se a cidade ficar sem luz, praticamente a gente vai viver um caos daquilo ali, né? E você é um cara que é responsável, junto com toda a sua equipe, parabéns à sua equipe também, que ela é muito prestativa, ela é muito atuante, com uma cidade como a nossa, com esse grau de vandalismo, de as pessoas estarem serrando postes para levar, para roubar, né? E aí, mesmo assim, a gente consegue ver o trabalho da prefeitura. Quero lhe agradecer a sua vinda aqui, deixar o espaço aberto para você quando você precisar, né? Tanto aqui do nosso Qual Foi Aí, como do nosso site Boletim Bahia, como também do Burburinho News, e o Estúdio B3 também está aqui, esse espaço que nós temos aqui. E dizer a você que seja sempre bem-vindo, se você quiser falar alguma coisa, passar alguma coisa para a gente, você tem nosso contato, está sempre aberto aqui para poder passar as informações necessárias e deixar você à vontade para se despedir aí do nosso público, para assistir a nosso podcast. Curte aí, segue a gente, que sempre a gente tem pessoas como o Ângelo aqui para poder falar. É isso aí, pessoal. Um papo tão descontraído desse aqui, que passou tão rápido. Tava pensando aqui que a gente ia levar mais tempo aqui, mas tanta pauta aqui para a gente tratar da iluminação pública de Salvador. Mas muito feliz pelo convite. Dizer também que a diretoria de iluminação pública, não só o Ângelo, né? Toda a diretoria está à disposição. A gente costuma dizer que ninguém faz nada sozinho, todo mundo precisa sempre. E eu faço alguma coisa graças à minha equipe, que me dá suporte, que me dá condição de fazer Salvador sempre a cidade mais iluminada do Brasil. Esse é um jargão que a gente usa sempre, porque Salvador ela saiu de um estágio há pouco tempo atrás de uma cidade escura, mal iluminada, para ser hoje uma cidade com um dos maiores índices de luminosidade do Brasil. Você vê que nós temos aí quase 3 milhões de habitantes, nós temos um parque de iluminação de mais de 205 mil pontos. Belo Horizonte é uma cidade também que hoje dizem que é maior do que Salvador, eu não acredito, mas que tem 180 mil pontos, 185 mil pontos de iluminação naquela cidade. Brasília, pô, capital, a gente chega lá, passa por Brasília, aquela feia amarelo. Mas são cidades, inclusive, que foram feitas com PPP, foram cidades que foram feitas com recursos externos e não próprios. Então a gente tem essa alegria de dizer que nós fizemos isso, nós fizemos todo esse trabalho e vamos continuar fazendo. Dizer que existe nosso compromisso de fazer sempre o melhor para Salvador. Então, tenha certeza que nós vamos estar buscando novas tecnologias, eficiência de gasto, eficiência de energia. Sempre é uma pauta que a gente vai estar sempre ligado. E muito obrigado pelo espaço. Vamos continuar esse trabalho aí e tuas ordens sempre que você precisar. A casa é nossa. Não é como você fala muito da sua equipe, isso é louvável. Eu digo aqui, a casa é nossa, o estúdio B3 é nosso. Sempre que você precisar, né, qualquer coisa de assessoria de imprensa, mandar pra gente algum release, alguma coisa, pode mandar pra gente, que a gente vai publicar no nosso site com a maior boa vontade, porque a informação ela tem que chegar a quem precisa, que é a população. Então, essa questão mesmo aí desses postos que foram cerrados, eu acho que deveria ter um informe da sua secretaria informando que está existindo agora roubo de poste, né? A gente já sabe, mas agora é a primeira vez que eu ouvi dizer que a pessoa serra poste. É a primeira vez que eu ouvi dizer isso aqui. Aproveitar aqui o ensejo aqui, mandar um beijo especial aqui a Luar e a Laís, que fazem toda a minha comunicação, que faz esse contato com vocês que são os nossos olhos, vocês são os porta-vozes das pessoas
dos cidadãos que escutam, que dão audiência a vocês, chegam para mim, para a nossa equipe através delas, e elas que têm esse papel fundamental aí de estar dando sempre matéria, lá todo dia, não, vamos para a imprensa de novo, a gente precisa ir para a imprensa para estar falando de vandalismo. Porra, eu vou ficar sempre nessa pauta de vandalismo. A gente tem que estar com a pauta sempre de quê? Do maior e melhor Natal do Brasil. Natal popular, Natal 100% Mas é gratuito. porque, Ângelo, Vamos fazer o quê? Agora, gente, vamos fazer o Minha Praia Iluminada. A gente vai trazer, clareou, deu praia. Vamos fazer todos os 64 quilômetros de praia de Salvador. Spoiler vai estar iluminado esse ano. Spoiler aí, ó. Então vamos fazer isso, vamos fazer outro tipo de comunicação. Porque é triste a gente chegar e dizer que o poste foi cerrado. É triste a gente dizer, né, que o cabo foi roubado. Mas, assim, pra mim é inédito serrar em poste de iluminação. Eu sei que o cara bate... Vamos levar ele para as rondas noturnas para ele ver as aberrações. Não, é sério. A roubar cabo eu já vi. Roubar lâmpada eu já vi. Agora, serrar o poste, meu irmão, a primeira vez que eu vi dizer que o cara serrou um poste. É isso mesmo. Imagine. E não foi com serrinha, não. É com aqueles médios. Corta. Imagine. O cara... E o que me deixa assim até traumatizado é que as pessoas passam de carro. Vê aquilo ali. Porque não é possível que não vê. Vê e não contacta, não fala nada, não chama atenção. Mas a vida que segue, a gente tem que estar se reinventando e enxugando gelo às vezes. Quando você começou aqui em off, eu fico imaginando o cara serrando o poste e levando o poste. E não foi um, não, foram 7, não foi? 7 postes aqui na região do aeroporto, na divisa de Lauro de Freitas com Salvador. Então, não foi um, não foram 7. Eu fico imaginando o cara serrando 7 postes, botando em cima de um caminhão, que não vai em cima de um carro qualquer, e levando. Com certeza. Não é possível o negócio dele. Penso no impossível, a Bahia tem precedentes, né? Então, com certeza. É isso aí. Aí a polícia tem que ser acionada, procurar saber onde esses postos foram parar, quem comprou esse material, e para poder acabar com isso que, velho, eu fiquei, digamos assim, assustado com isso. Daqui a uns dias os caras vão levar o quê, velho? Não sei. Pensar que não, vão levar a diretoria. Você chegar lá na diretoria de iluminação, levaram sua. Levaram minha mesa. levaram tudo, Deus que bom. Mas vamos nessa. Mas vamos lá. Querido, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Gente, esse foi um papo com o Ângelo, o homem da iluminação de Salvador. Salvador hoje é iluminada 100% LED. Agradeço esse cara que trabalha pra caramba, que faz acontecer, não somente na iluminação, mas também nas festas também, que não deixa de ser importante pontuar isso, porque a festa a gente tá curtindo, mas o trabalho que tá por trás daquelas festas ali... Carnaval mais iluminado do planeta, Réveillon muito iluminado também. A gente tem aí esse Natal que para mim é o meu xodó, minha paixão. É o Natal. Aí, tá vendo? Então, agradeça aí. Se você chegar lá no Pelourinho, fica encantado com aquelas luzes de Natal e fica assim, o trabalho que dá para fazer aquilo ali deve ser a você herculano. Agradeço esse homem aí, eu agradeço a presença de você e volto a dizer, a casa está aberta, sempre que precisar estaremos aqui para novos papos e quando tiver novidade, manda pra gente soltar aí essas novidades. Viu? Valeu, vamos lá, tô lhe esperando também lá na secretaria. Vou lá para tomar café. Um abraço em Décio, né? Decinho. Vamos lá, Decinho vai lá. Leve meu abraço também para o deputado federal Léo Prates. Léo Prates no dia 5, né? Pois é, e é parceiro de meu pai lá em Brasília também, ficam resenhando muito lá. Disse que ele tá em Brasília e disse, não, só volto depois do meu aniversário, fizer para não pagar cerveja, né? Com certeza, ali é casquinha também. Ali é da escola Jacene Neto. Ali atravessa o oceano. Com um sorrisal e volta com na dois. mão. E volta, quando chega do outro lado, tem 2, já dá do outro lado também. É isso aí. Ali é. E ciumento. Ave Maria. Agora ele disse, você tem pretensão de ser político, ser prefeito, mas é assim, você já tá ficando calvo, porque Bruno já ficou calvo. Então você já tem você ganha para na Paula nisso aí, você já tá ficando careca. Ele disse que não, mas já tá ficando careca. Não, mas ela é um cara do bem, CDF retado aí, um cara que sempre foi do time da gente aí, dos leal. Caras, sempre leal, se destacou sempre muito com o seu trabalho. Deixo meu abraço aí para ele, e tô esperando lá pro cafezinho. Vamos nessa, senão vai ficar batendo papo aqui o dia todo. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu.